É tanta conta. Como que eu vou pagar tudo isso? Vai faltar dinheiro esse mês e eu tive vários descontos no pagamento. E agora? Da onde que eu vou tirar esse dinheiro? O que eu vou fazer? Se eu tivesse esse valor, tudo estaria resolvido. Será que se eu pegar o cheque especial ou o crédito é a única solução? Mas se eu pegar, eu vou ter que pagar o dobro. E agora? Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Infelizmente, o que eu acabei de mostrar é mais comum do que você pensa. E tudo poderia ser simplesmente solucionado com uma simples reserva. Bom, é muito importante que você entenda que uma reserva não é um dinheiro disponível que você pode utilizar assim como quiser, quando quiser, só porque tem. Uma reserva, na verdade, presta atenção no que eu vou falar. Reserva de emergência, ela deve ser usada em situações de emergência. É por isso que tem esse nome. E ela deve ser a primeira reserva que se deve construir em busca do equilíbrio financeiro. Ela que vai garantir que se houver qualquer imprevisto, problema, que você consiga selecionar, porque vai ter aquele dinheiro disponível. E já para começar, eu quero mostrar como funciona o processo de reserva antes de entrar mais em detalhes. Presta atenção, olha esse gráfico e perceba, eu tenho o valor que eu vou receber, o que eu vou pagar, o que eu vou reservar e no meio eu tenho a conta, o valor disponível. Imagine que esse é uma conta corrente, esse é o valor que está lá. Primeiramente, sempre o que eu vou considerar é o que assim que eu recebi. As despesas, elas eu vou ter que pagar de um jeito ou de outro, independente. Por exemplo, eu vou ter que pagar aluguel, conta de água e de luz, não tem como fugir disso. Se tem que pagar. Logo, é o primeiro item que eu vou considerar, claro, depois de receber. Então vamos supor que eu paguei R$1.000 de despesa. Olha quanto que ficou na conta. R$500, isso mesmo. Agora, daqueles 1.500, eu só tenho 500 disponível. Mas perceba, a partir desse momento, eu já não preciso mais me preocupar com as despesas, porque já foi paga. É por isso que eu considero elas primeiramente. Então não preciso me preocupar se, será que eu vou ter dinheiro para pagar isso ou aquilo? Não preciso me preocupar porque já foi considerado no planejamento. Mas não se preocupe, na parte prática você vai entender melhor. E aqui eu não estou considerando aqueles gastos mais pessoais mesmo do dia a dia, eu estou considerando as despesas. Agora que vem o pulo do gato. Por quê? É aí que muitas pessoas acabam errando, porque elas acham o seguinte, que é o que sobra que deve ser reservado, quando na verdade não é. Depois que você considerou todas as despesas, você deve considerar as aplicações, seja reserva ou investimento. E só lá no final, o que sobra, que você vai ter para gastar. É por isso que na terceira etapa, eu vou considerar reservar R$200 e eu vou ter lá na minha conta R$300. E é claro que talvez você pense o seguinte, nossa, mas eu não poderia ter reservado mais? Cuidado, porque você sempre vai ter gasto. Você sempre vai querer gastar em alguma coisa que você deseja. Seja pedir uma pizza, ir a um cinema, comprar uma roupa, ir em uma lanchonete, não importa, sempre você vai ter esses gastos. É por essa razão que nada adianta você se limitar. Na verdade, se você tentar reservar mais, você provavelmente vai mexer nesse dinheiro. E é o que muito acontece. A pessoa ela vai lá, tenta reservar, chega em um ponto, ela vê que precisa daquele dinheiro, assim, porque ela sentiu vontade de alguma coisa, ela vai lá e mexe. Por quê? Ela acabou se limitando. A reserva é um processo que ele não acontece da noite para o dia, leva tempo. Então não se preocupe se no início você começar com pouco. O importante é a consistência, é a frequência. Então a quarta etapa é a parte onde eu vou gastar. Significa que eu tenho R$300 para gastar, certo? Errado. Eu tenho aqui nesse exemplo 250.
E no final das contas, eu vou ter R$50 disponível, que eu não vou considerar para gasto. Na verdade, assim, eu vou deixar lá caso eu precise. E por que sempre deixar um valor disponível em conta? Simples. Provavelmente, e vai acontecer, e acontece, pode acreditar. Você vai entender isso na parte prática, mas sempre tenha valor disponível em conta. Porque é com ele que você também vai evitar mexer na parte da reserva. Esse valor que você vai deixar em conta, depois de todo o planejamento e dos valores que foram definidos, você, não faz ele assim para mexer. Na verdade, ele fica ali, por exemplo, para caso surja alguma despesa adicional. Muitos me perguntam, Eric, da onde eu tiro o dinheiro da despesa adicional? Primeiramente, você considera o que tem em conta e só depois você considera a reserva. Ok, até aqui eu espero que você tenha entendido. Agora vamos prosseguir. Como eu já falei, não é o que sobra que deve ser reservado, é o que sobra que deve ser gasto. E coloque isso na sua cabeça, é o que sobra que deve ser gasto, porque é tão simples e lógico de entender, é só questão da pessoa ter a visão e pegar isso e seguir. Lembre-se, eu recebi, eu considerei as despesas, eu apliquei, reservei uma parte do que eu recebi. E no final das contas, o que sobrou você vai poder gastar como você quiser. Imagine você fazer um planejamento e no final desse planejamento você obter um valor que vai poder gastar como quiser. Sem se preocupar se vai ter como pagar alguma despesa ou não. Porque tudo isso já foi definido. É por isso que naquela parte lá do cartão de crédito eu falei que ele é essencial, porque é a partir daí que você vai saber quanto que pode pagar no máximo. E talvez você questione, e depois que a reserva de emergência estiver concluída, o que acontece? Agora sim eu vou explicar mais em detalhes como que vai funcionar essa reserva, qual é o valor mínimo, máximo, como que funciona todo o processo. Presta atenção. Ao todo são 3 tipos de reserva. Ok? Quando eu falo de reserva, significa mais segurança, porque tem a renda variável, só que eu não vou entrar em detalhes aqui. A primeira e a prioridade quando você começa é de emergência, sempre. Qualquer outra seguinte você vai esquecer. E lembre-se, tudo tem um início, mas enquanto essa reserva de emergência não estiver completa, pode esquecer qualquer outro tipo de reserva. E por que eu estou falando isso? Porque, pensa bem, tem aposentadoria, tem os desejos de longo prazo, seja uma casa, um carro, alguma coisa assim. E você pode se planejar, você pode pegar o valor, separar, investir e tudo mais. Porém, se você não tiver reserva de emergência, esquece tudo isso. Foca primeiro no que é prioridade. É por isso que eu falei que existem níveis, porque em um nível você tem todo um processo para seguir. No nível seguinte tem todo outro processo. Enquanto você não conseguir conquistar o primeiro nível, esquece o que vem no segundo. A segunda reserva ela é de oportunidades. Ela ocorre ao longo da vida. E a terceira é de longo prazo. Ao longo da vida também. Só que você busca um rendimento maior. Porque como é longo prazo, esse dinheiro você não vai mexer nele. É por isso que você consegue buscar rendimentos maiores. Por exemplo, títulos de renda fixa indexado ao IPCA, pré-fixados e assim por diante. Se você não está entendendo o que eu estou falando, tudo bem. O importante é você entender que tipo de reserva é essa de longo prazo. Bom, a de emergência tem algumas características que você precisa seguir e respeitar. A primeira é, não serve para compra se, agora presta atenção na condição, porque se a reserva de emergência, pelo próprio nome diz, fala tudo. É em um caso de emergência. Significa que se você sentiu vontade de comprar alguma roupa, de ir para alguma festa, alguma coisa assim, e não tem o dinheiro, você não vai mexer na sua reserva. Ela não foi feita para isso. Agora, se você precisar fazer alguma compra em um caso de emergência que necessita muito, aí sim, mas para fazer compra por desejos, onde não há um caso de emergência, não mexa. Outro item que você deve considerar é o seguinte: primeiramente, você sempre vai considerar o saldo que você tem em conta antes de considerar mexer na sua reserva. É claro, aqui eu estou considerando em um caso de emergência. Presta atenção nessa imagem. Na ferramenta você vai ver que na parte de conta corrente tem onde você coloca o objetivo. E lembra que eu falei que você sempre deve ter um valor em conta, porque tem uma despesa que se chama despesa adicional. Significa que essa despesa ela pode ser planejada, mas ela muitas vezes é imprevisível.
Ela ocorre assim do nada e você vai ter que arcar com aquela despesa. Porém, você pode até pensar o seguinte, tá, mas de onde eu vou tirar esse dinheiro? É por isso que você sempre deve ter valor em conta. Não precisa ser um valor gigantesco, porque não vai render nada se você deixar ela parado. Mas é sempre importante que tenha um valor. E esse valor tem que ser significativo. Porque é a partir do valor que vai ter disponível na conta que você vai considerar mexer primeiramente. E o terceiro item é, o limite máximo para a reserva é de 12 meses seu custo de vida, ou seu consumo mensal. Por exemplo, se você tem uma despesa fixa aí de R$ 1.500, você vai pegar esse valor e multiplicar ele por 12? Não exatamente, porque é sempre bom que você tenha o valor praticamente de toda a saída de cada mês. Vamos supor, você tem 1.500 de despesa fixa, mas aí você tem uns gastos mais ou menos de 500, 400 reais. Então você considera mais ou menos a média ou esse valor para adicionar no quanto vai ter de reserva. Na parte prática eu vou explicar melhor, mas para adiantar é o seguinte. Vamos supor que o seu custo de vida seja R$2.000 por mês. Então, se eu quero ter uma reserva de 12 meses, eu vou precisar de 24 mil. É claro que a reserva ela não precisa ser de 12 meses, é o máximo assim que eu considero. Por quê? Esse valor ele vai ficar aplicado e deve ter uma liquidez diária, para você poder resgatar esse dinheiro quando for preciso. Mas perceba, se o valor da reserva for muito alto, você pode dividir. Por exemplo, 6 meses você deixa em uma liquidez diária e em outro você pode deixar em uma liquidez D mais 1, que você vai conseguir resgatar no próximo dia útil. Leva um dia útil para você ter esse dinheiro disponível. Eu mesmo faço assim, eu tenho metade da minha reserva, que é de 12 meses, aplicado em um CDB com liquidez diária, para eu resgatar quando eu quiser. E tenho a outra parte no Tesouro Selic. Porém, no Tesouro Selic, a liquidez é D mais 1. É claro que também em um CDB, por exemplo, o meu eu deixo em um CDB do Banco Inter. Isso eu só posso usar esse valor em dias úteis em horário comercial. É claro que eu particularmente não me preocupo muito porque eu sempre tenho o valor em conta disponível e é de lá que eu considero primeiramente usar. Então preste atenção, o limite máximo que eu considero é 12 meses. Isso é para quem é autônomo, tem a renda variável. Para quem não é, 6 meses já é o suficiente. Mas isso é uma questão de escolha, você que vai decidir. E eu quero que você preste atenção aqui, você não precisa ter essa reserva completa para começar a investir na renda variável. Se você tiver 1, 2 meses fechado de reserva, você já consegue ir para renda variável. Só que a maior parte do valor que vai ser destinado para aplicação, enquanto a reserva não estiver completa, vai para a reserva. E só um pouquinho vai para a renda variável. Seguindo, vamos para a parte da reserva de oportunidade. Essa reserva, ela serve para compras com objetivo de curto prazo e para investimentos. Essa segunda reserva, ela não tem um limite, valor máximo. Simplesmente, quando você conclui a reserva de emergência, é por isso que eu falei, você vai pensar, e agora? Eu terminei, o que eu faço? Simples, você começa a reserva de oportunidade. Na verdade, você deve buscar diversificar. É por isso que tem a renda variável. Mas sempre você tem que reservar alguma coisa. É claro, isso vai depender do seu tipo de perfil de investidor. Eu vou falar o que eu faço. Todos os meses eu destino um valor para reserva de oportunidade. Não é muito, é um valor pequeno, porque o meu perfil é mais arrojado, então eu prefiro muito mais a renda variável. Mesmo assim, eu gosto de deixar um valor na reserva de oportunidade pelo próprio nome, para oportunidades. Então, por exemplo, como eu falei, tem a parte de compra. Se, vamos supor, meu celular quebrar, ou eu ver um celular que está com um preço muito bacana e o meu está velho e eu quero trocar, aonde eu vou? Na reserva de emergência ou na reserva de oportunidade? Na de oportunidade. Ah, eu vi oportunidades ali de ações que está muito barata e eu quero comprar. Aonde eu vou? Reserva de oportunidade. Na verdade, eu foco mais na reserva de oportunidade para oportunidades de investimento na renda variável. E não tem um valor mínimo nem máximo, simplesmente eu vou colocando o valor lá e esse valor vai crescendo. Então, por exemplo, tem mês que eu coloco 50, tem mês que eu coloco 100, tem mês que eu coloco 500. Isso varia muito, vai depender de quanto eu tenho disponível para aplicar, porque no meu caso a minha renda é variável. Agora, por exemplo, atualmente enquanto eu estou gravando o vídeo, eu estou usando esse celular e ele eu já estou vendo que eu vou precisar trocar ele daqui a alguns meses. Então, para essa reserva de oportunidade, eu estou sempre destinando um valor um pouquinho maior. É claro que eu
tenho condições financeiras de comprar um se eu quisesse agora? Sim, só que eu não vejo necessidade. Eu poderia também comprar parcelado? Sim, mas como eu não vejo necessidade de trocar ele agora, eu prefiro pegar esse valor e ir juntando na reserva de oportunidade para eu poder comprar à vista daqui a alguns meses. Por isso que eu falo curto prazo. E aqui vai uma observação, tá? A reserva de emergência e a reserva de oportunidade deve ter a mesma liquidez. Pelo menos 6 meses da reserva de emergência, ok? Caso você tenha 12 meses o consumo mensal. Então vamos supor, eu tenho lá 6 meses de reserva, 12 mil, e tenho uma reserva de oportunidade no valor de 8 mil. Logo, as duas devem ter a mesma liquidez diária. Quando eu falo liquidez, é o tempo que eu levo para poder me desfazer desse ativo. E por que a reserva de oportunidade ela tem que ter a mesma liquidez diária? É oportunidades. Por exemplo, se eu vejo uma oportunidade ali de ações que eu quero comprar, é claro que tudo vai depender de uma análise antes, mas o ponto é, se eu quiser comprar, eu tenho que ter acesso a esse dinheiro no mesmo dia. Porque não adianta nada, a oportunidade está ali e já no dia seguinte não tem a mesma oportunidade, então é complicado, é por isso que ela deve ter a mesma liquidez diária. E por fim, chegamos na reserva de longo prazo. Esse tipo de reserva é aquela que você quer comprar uma casa, um carro, aposentadoria, é para viagens e assim por diante. É tudo que vai levar anos. E não entenda errado, eu falei na parte de diversificar. Por exemplo, eu posso investir para comprar uma casa, um terreno daqui a alguns anos. Só que eu não preciso fazer isso somente na parte da renda fixa. Eu posso investir uma parte na renda variável. Mas é bom diversificar, por questão de segurança. Então perceba, são 3 tipos: emergência, oportunidade e longo prazo. E eu sei que pode ficar confuso, você vai pensar, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, reserva disso, reserva daquilo. Calma, é uma coisa de cada vez. Você nunca faz tudo isso de uma única vez. Por isso que eu falei que a prioridade é de emergência. Depois que você conseguiu a de emergência, você esquece ela e foca em outras coisas. E respeite os níveis, é eles que vão definir o que você vai fazer. Você não vai pensar na reserva de longo prazo, por exemplo, enquanto não estiver no nível da liberdade financeira, porque é lá que você foca mais nesse objetivo. Então, antes de você entrar numa confusão mental aí, achando, nossa, olha, gente, é muita coisa, eu tenho que fazer isso, aquilo, vai separando, tá? Vai separando e vendo o que vem primeiro, o que vem depois. Aqui eu quero mostrar um pouquinho mais em números a questão da reserva de oportunidade. Olha só. Vamos supor que você pegou R$800 para aplicar. Quando eu falo aplicar, é que você vai investir. Desse 800, 300 você destinou para renda fixa e 500 para renda variável. Nesse exemplo, eu estou considerando que a reserva de emergência já foi concluída. Então, desse valor, nada vai para a reserva de emergência porque ela já está pronta. E é como eu falei, terminou a reserva de emergência, no meu caso eu foco mais na renda variável, é por isso que a maior parte vai para lá. Mesmo assim, sempre uma pequena parte vai para a renda fixa. Ok, chegou na renda fixa, com aqueles 300 eu faço o seguinte, 100 eu destinei para a reserva de oportunidades, porque não tem um valor assim mínimo nem máximo, eu simplesmente vou colocando valor lá para oportunidades. E aí vamos supor que eu quero comprar um carro, aí eu fiz todo um planejamento e vi que eu precisava reservar todos os meses R$200, aí eu deixo na reserva de longo prazo. Viu que simples? Não é um bicho de 7 cabeças. Terminou a reserva de emergência, aí você vai começar a de oportunidades de longo prazo. Só que tome cuidado, você nunca vai aplicar, reservar um valor sem ter um objetivo por trás. Na reserva de emergência você vai ver que tem que ter um planejamento. A única reserva que não tem um planejamento específico é na de oportunidade. No caso, por exemplo, você quer investir em ações. Agora, se você quiser comprar alguma coisa em curto prazo, aí sim vai ter um planejamento, porque todo mês você vai ter que destinar um valor para lá. A de longo prazo também tem todo um planejamento. É claro que eu não vou focar nisso aqui, porque não é o objetivo. O importante é você entender toda essa estrutura e processo. Para finalizar essa aula, eu quero que você entenda o seguinte: busque e foque na reserva de emergência primeiramente. E tenha uma. Pode acreditar no que eu vou falar. Ter uma reserva é uma sensação incrível, porque você consegue ficar mais tranquilo ou tranquila, só no fato de você pensar que se surgir algum imprevisto, você vai ter de onde tirar esse dinheiro, já é muito tranquilizador, porque você não precisa se preocupar
ou se desesperar. E caso siga todo o processo que eu mostrei aqui, naquela parte lá que recebe primeiro, depois considera as despesas, aplicações e lá no final só gasta o que sobra, pode acreditar, seus dias vão ser muito mais tranquilos, seus dias serão muito melhores, porque você não vai ter preocupações. Claro que nem tudo assim é perfeito, mas seguindo tudo o que foi mostrado aqui, pode acreditar, será muito melhor a sua vida financeira. E eu não estou falando isso só por falar não, eu estou falando por experiência própria. Hoje eu tenho uma reserva e pode acreditar, eu não me preocupo em atrasar aluguel, atrasar conta, nem nada do tipo. Eu tenho também agora a reserva de oportunidades que eu comecei faz pouco tempo. Sim, faz pouco tempo. Eu ainda não tenho uma reserva assim significativa de oportunidades. Mas eu tô começando e todo mês estou colocando o valor lá. E quando você tem essa reserva, aí, nossa, é melhor ainda. Mas lembre-se, leva tempo. Mas é como eu falo, se você começar, uma hora você vai chegar. Se você não começar, você nunca vai chegar lá. Quando eu chegar na parte prática, eu vou mostrar como fazer o planejamento para chegar na reserva. Porque sempre você vai começar definindo metas. Por exemplo, nunca vai colocar lá 6, 12 meses. Primeiro sempre um mês, depois 3 meses, aí 6 meses e assim por diante. Por incrível que pareça, uma pessoa fica endividada ou acaba aí entrando uma bola de neve por pequenos valores. 100, 200, 300 reais, às vezes por 1.000. E aí, por não ter esse pequeno valor, se cria vários problemas e vai criando um atrás do outro. É por isso que uma reserva é muito importante. Uma outra dúvida que talvez você tenha é o seguinte: tá, eu peguei uma parte do valor da reserva, eu devo repor esse valor? Sim, você deve. Aí o foco vai ser em repor todo esse valor. E aí você vai esquecer a reserva de oportunidade. A de longo prazo pode continuar, mas a de reserva você sempre vai ter que repor esse valor. Aí quando você tiver terminado de repor o valor, aí você pode voltar para de oportunidades. É isso aí, eu espero que você tenha entendido e gostado. E sim, deixe seu gostei, se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva. Até a próxima.